você está batendo rapidinho e você está apaixonado, não tem problema. Mas, se você está com ritmo cardíaco acelerado e você não está apaixonado, isto é um problema. É melhor você ir no cardiologista, porque, como diz o ditado, é melhor eu ir andando ver o cardiologista do que o cardiologista vir correndo me ver. Não é? Bem, então, gente, nós põe a mão no coração e nós cantamos assim, ó. Segura aqui, faz de conta que é o microfone. Isso. Se quiser dar uma de Roberto Carlos, é só balançar assim até. Isso. Aí canta assim, ó. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Gente, a Adriana tá aí, tá vendo, né? Olha só, como minha avó tinha razão. Vocês cantaram só um pedacinho da música, olha já como mudou a cara de vocês, né? Então, gente, bom trabalho, boa festa, e que a Faculdade de Educação me alcance, que tenha mais 70, 80, 90 anos. Obrigada, dona Clotilde. Peço ajuda da equipe suporte aí no recolhimento das perguntas. Bom, dado o avançado da hora, queria combinar aqui com os meus parceiros de mesa se eu posso fazer a leitura de todas as questões e vocês sintam-se à vontade para responder aquelas que o tempo permitir e os limites e as possibilidades individuais também. Gostaria de lembrar que nós teríamos que encerrar mais ou menos às 5 horas, porque o professor Renato tem horário de voo. É do conhecimento que estamos vivenciando a organização de uma CONAI popular para o ano de 2018, sem recursos ou apoio do governo federal. Um dos principais objetivos dessa CONAI é avaliar o PNE 2014, deve ser PNE 2014-2024, e nas cidades e nos estados os seus respectivos planos. Entretanto, não vemos a construção dessa CONAI popular nos municípios, nos seus planos, tornando-se, portanto, letra morta. Qual a perspectiva dos debatedores para essa CONAI e para os rumos dos planos de educação e como os educadores, sejam eles gestores, professores, trabalhadores, alunos, podem intervir nesse processo? Obrigada, professor Fernando. Outra. Quantos gestores públicos, em especial os do Executivo e do Legislativo, vão entender que não se atrai bons profissionais ou não se mantém em qualquer área, em especial na área de educação, profissionais com baixos salários? Por que temos 22 anos de LDB e índices pífios de aprendizagem? Será que estabelecemos muitas metas? Está dando microfonia aqui.
Será que estabelecemos muitas metas desconsiderando a política salarial dos professores? Gostaria de ouvir dos participantes temas como reforma do ensino médio, escola sem partido. Acho que isso já foi tratado, né? Então, vamos. Perspectivas futuras, ações e medidas. Para os cursos mais elitistas, não seria necessário repensar a forma de ingresso de determinadas classes perante a classe alta, que sempre teve menores possibilidades de estudo? É muito importante reconhecer os pontos positivos e bem embasados que foram colocados, mas ainda mais importante fazer a crítica dos pontos problemáticos. É lamentável a desvalorização que foi feita das lutas estudantis e dos professores. As mobilizações, ocupações, greves apontam para a falácia do diálogo, quando existem interesses de classe. Em 2015, na sua gestão, o Brasil enfrentou a maior onda grevista na educação dos últimos anos. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Pará e vários outros municípios. A resposta do ministro foi que a greve prejudicava os vulneráveis. O que prejudica o vulnerável é a burguesia e o capitalismo, a fome, a miséria, o desemprego e não a greve. Se acreditamos que a participação social é apenas apertar botões de 2 em 2 anos, teremos grandes problemas. Afinal, esta via parlamentar eleitoral já mostrou que historicamente não promove as mudanças reais que a população pobre necessita. Oswaldo. Professor Giannini, nesse momento de desmonte das políticas públicas para a educação, o que podemos fazer para impedir o fim do projeto do PIBID, que tem contribuído para a formação dos licenciados e também para os profissionais que estão na escola? Walter, é isso? Walter, eu não sei, Walter Martins, Uberlândia. Cássio, professor Renato, você se referiu ao processo de privatização dos diplomas de ensino superior pelos alunos que distorcem ou ignoram a noção de vida pública e a função social dos diplomas. Mas a pesquisa e a extensão das universidades, feitas pelo corpo docente, estão cumprindo a função social da vida pública? Alguns estudos indicam que a maior parte das patentes e projetos de pesquisa e inovação favorecem o setor privado e seus interesses. Por favor, faça uma análise crítica da função social das pesquisas e da extensão no Brasil, como elas poderiam ser diferentes. E tem só mais duas. Renato, professor Renato, no governo, tanto Lula quanto Dilma, houve um grande incentivo para que os professores se capacitassem, fazendo graduação. De fato, isso aconteceu principalmente através do PAFOR. Porém, nem com isso teve grandes avanços na média do IDEB. A que você atribui esse fator, Ivonete? Professor Renato, falando em escola pública, não poderia deixar de mencionar o Pronatec, do qual o senhor também esteve à frente durante a vossa curta estadia como ministro da Educação. Apesar de ser um carro-chefe do governo PT, a iniciativa transfere grandes quantias de recursos públicos para a iniciativa privada, sobretudo o Sistema S. Esse orçamento destinado ao Pronatec é maior que os recursos dos institutos federais, também carro-chefe do governo PT. Nesse sentido, sendo os IFs instituições públicas, a coexistência com o Pronatec os enfraquece, qual o sentido de fortalecer um programa em detrimento de um outro programa que financiaria, né, aí os institutos federais?
João Rocha, em tempo, gostaria de conhecer a opinião do senhor sobre o modelo dos institutos federais para a educação básica e o futuro dessas instituições. Deixo aberta, então, a palavra para os dois professores. Eu vou falar um pouco, não dá tempo de tratar de tudo, vou tratar de algumas questões, há várias são já declarações, já tem uma expressão, a pessoa já disse a opinião dela, acho que não tenho muito o que comentar, nem tenho tempo. E eu vou pedir desculpa se eu tiver que ausentar, acho que se o professor Dermeval puder ultrapassar as 5 horas, então continua, mas eu pediria compreensão de vocês pelo fato de que, em função do que foi combinado, quer dizer, de 2 às 5 para palestra, o debate, as perguntas e respostas, eu estou agendado efetivamente para sair daqui a pouco, então terei que ser tanto curto. Eu acho que na questão da privatização dos diplomas, que foi colocada, versus a privatização de pesquisa, há um mal entendido da pessoa que formulou a pergunta, porque eu não culpei os alunos, não fiz nenhuma crítica aos alunos. Na verdade, a crítica que eu fiz é uma sociedade e a própria universidade por ministrar currículos que tornam praticamente impossível, em certas carreiras, você adotar um caminho que não seja esse. Quer dizer, se você estudar nos cursos, em alguns cursos que eu mencionei, os melhores caminhos que você tem para se profissionalizar são os caminhos que fazem de você uma pessoa que vai ganhar dinheiro individualmente, sem um compromisso social. Vocês vejam, então, a grande mudança no Brasil foi mais médicos. O Mais Médicos é entendido como projeto da saúde. Vejam uma coisa engraçada. O Mais Médicos tem um braço Ministério da Saúde, tem um braço MEC. O braço Ministério da Saúde, eu dizia, é o SAMU, é o pronto-socorro, é salvar vidas, é trazer médicos, inicialmente, sobretudo, cubanos, para colocar, quer nas periferias das grandes cidades, são extremamente mal atendidas, quer nos lugares remotos do país, em que, às vezes, para você contratar um médico que exerça 3 dias por semana o atendimento, isso acontece em Mato Grosso, você tem que pagar um salário acima do prefeito, o que bate em limites constitucionais, legais, mas de alguma forma é feito. Isso para ele trabalhar 3 dias por semana, pode ganhar, às vezes, R$20 mil numa situação dessa. Não digo que seja o geral, mas, quer dizer, o que é uma formação de medicina totalmente voltada para a prática privada e que acaba resultando, na verdade, na medida que a carreira médica também se enfraqueceu, no atendimento a convênios e outras coisas que também precarizam um pouco a profissão médica. O que fez o governo? O governo criou uma série de editais para que universidades públicas e também instituições privadas propusessem curso no interior do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas até 2012 e 2013, a maior parte das vagas de ensino superior no Brasil estava no interior, não, nas capitais. Quer dizer, uma loucura, né? 27 capitais, incluindo a federal, tinham mais vagas do que todos os outros 5.538 municípios do país, então, somados. Então, mesmo pensando em cidades importantes como Campinas, Campina Grande, Joinville, Blumenau, que são 2 cidades são mais importantes que a capital do estado, é o único caso de Santa Catarina, mas somando tudo isso, você tinha menos. Então, houve uma interiorização e houve também a previsão de que, ao terminar o curso de graduação de medicina, a residência seria medicina da família e da comunidade, ou seja, seria uma medicina social inspirada, aliás, na experiência social do Reino Unido, introduzida no pós-guerra, quando o Partido Trabalhista reformulou toda aquela sociedade extremamente conservadora para dar-lhe um teor social que depois foi sendo desmontado, sobretudo pela Margaret Thatcher. Mas, enfim, eu acho que há a questão se coloca, não é uma questão de culpa individual das pessoas, é uma questão de os currículos dificilmente contemplarem esse outro uso. Um currículo de economia ensina formas alternativas de pensar a economia ou foca, como vocês veem na grande maioria do debate econômico no Brasil, na economia ortodoxa como única solução. Não acho que a economia ortodoxa esteja sempre errada, mas você pensar que em qualquer situação econômica a única saída é privatizar, é flexibilizar, é desregulamentar, está errado. Há situações em que a intervenção do Estado é melhor e a gente viu que no governo Lula a política de reduzir os juros, por exemplo, a crise de 2008, a medicina tradicional, o tratamento tradicional teria sido simplesmente aumenta os juros brutalmente, cresce o endividamento do país, produz uma recessão. O Brasil não fez isso.
E com isso nós passamos vários anos a salvo dessa crise que foi destruindo país após país. Então, não é uma questão de culpa, é uma questão de estruturação do currículo. É claro, tem muitas pesquisas que também não têm uma finalidade social. Eu penso que nós deveríamos colocar, no caso da educação, qualquer nível que seja da educação da creche até a graduação e possivelmente a pós-graduação, as questões cruciais, a maior parte das vezes, são: melhor o aprendizagem. A pós-graduação é um pouco diferente, porque na pós-graduação o professor não precisa ser um bom didata. Quer dizer, a questão da didática não é tão importante, o aluno tem realmente que ir atrás, e tem que enfrentar obstáculos, dificuldades, é uma outra coisa. Então, eu vou deixar a pós-graduação um pouco de lado, porque é muito específica. Mas, no conjunto todo do ensino, talvez tirando a pós, eu diria as questões cruciais são: se essas medidas aumentam o aprendizado, melhoram a aprendizagem, e segundo, elas contribuem para reduzir a desigualdade social do Brasil, são questões cruciais. Qualquer medida educacional tem que pensar nisso. Então, se nós temos pesquisas que aumentam a desigualdade social, eu acho que isso é pelo menos um ponto a questionar nelas. Evidentemente, uma pesquisa não traz necessariamente um resultado de pesquisa e uso da pesquisa. Há uma certa diferença, mas eu penso que também a preocupação social é importante. Eu lembro participando do conselho do CNPq, já faz 20 anos, a gente levantava a questão. A palavra beneficiário, quando se lidava com o CNPq, era quem ia receber o recurso do CNPq na sua conta bancária. E a gente começou a pensar na ideia do beneficiário social de uma pesquisa. Quer dizer, quem vai se beneficiar dos resultados da pesquisa. Que era uma questão importante para você pensar e que exige muita discussão, não é trivial, não é evidente, mas, enfim, eu acho que houve um mal-entendido nessa pergunta. Quanto à pergunta da Ivonete, ela falou do PAFOR, mas eu pegaria a questão do PAFOR não ter trazido grandes avanços na questão do IDEB, mas vou juntar um pouco a questão do PIBID, que é outra questão. O PIBID foi uma ideia fantástica. Quer dizer, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o PIBIC, existindo iniciação científica, né, existindo há 30 anos, acho que é dos anos 70, 80, não lembro exatamente. E o PIBIC favorecia muito que o aluno, já na graduação, começasse a se preparar para a pesquisa para um futuro mestrado, doutorado. Minha única ressalva a isso tudo é que eu acho que, às vezes, esses programas, eles levam a pessoa muito precocemente na graduação a escolher um caminho e não se abrir para outros caminhos que acaso surjam para elas. Então, você começa a fazer um PIBIC no segundo ano de graduação, num foco que você aprendeu no primeiro ano, pode ser que, de repente, no terceiro, quarto ano, surja uma coisa que é a revelação da sua vida e que você nem preste atenção. É a minha única ressalva. Mas o PIBIC tinha um problema um tanto, como se diz, um tanto perverso. Vejam, como a perversidade ingressa nas melhores coisas. Que era o seguinte: o aluno que quisesse dar aula na rede básica, ele não tinha recurso, enquanto você tinha um recurso para o aluno que quisesse depois fazer um mestrado, doutorado. Então, o aluno de qualquer dos componentes curriculares que são selecionados no fundamental e no médio, este aluno tinha um forte estímulo para ele não se tornar professor da rede, e sim se tornar um pesquisador. Então, a ideia do governo, em 2006, 2007, quando teve, inclusive, a criação da chamada CAPES do B, a ideia de que a CAPES iria formar professores para a educação básica, ou reforçar essa formação, a ideia era: vamos parar com essa distorção, com essa reforço involuntário, vamos pegar reforço da desigualdade brasileira, apesar de muito positivo sobre outros aspectos, vamos parar com isso só, e a par do PIBIC vamos criar o PIBID, com acho que 3 vezes o número de bolsistas, e formar pessoas para a educação básica. Pois bem, o caminho foi bom, o PIBID é um sucesso na maior parte das universidades, mas um dado que não foi publicado, a não ser na minha gestão, quando o presidente que eu nomeei para a CAPES, Carlos Nobre, conseguiu arrancá-lo, era quantos formados no PIBID tinham ido efetivamente para a educação básica pública.
E o dado que ele teve, quer dizer, era simples, você cruza o CPF dos bolsistas do PIBID com o CPF do censo, e você tem esse dado, era 18%. Vocês veem, então, é um fantástico projeto, excelente, muito bom. Na realização, 18% foram fazer o caminho certo, e 82% foram para outros caminhos. Esse é um problemão que nós temos na educação. Você faz projetos muito bons, mas na hora de ajustar um projeto com outro, complica. Então, por exemplo, claro que isso veio junto com o piso nacional salarial, que é um piso que representou, em alguns casos, um avanço fantástico. Havia professores no Norte e Nordeste ganhando R$100 por mês. Então, o piso pode não ser maravilhoso, mas foi um avanço significativo. Agora, não foi suficiente para isso. Então, você tem problemas que vão surgindo à medida que você vai fazendo, são problemas muito grandes. E esses problemas, é claro que demandam recursos, demandam financiamento, demandam tudo isso, né? E a última questão que eu vou responder é a questão sobre o Pronatec. O Pronatec tem várias dessas questões, aliás, na verdade, precedem a minha gestão, porque como eu assumi já sem dinheiro, então muitas questões não se colocavam, não tinha mais como fazer. O governo federal garantiu, no meu ano de gestão, o aumento salarial, o reajuste dos servidores da educação, que tinha sido de 45% escalonado em 3 anos, 2013, 2014, 2015, 3 anos nos quais a inflação somou 21% e o reajuste foi de 45%. Então, o reajuste, pegando os 3 anos do acordo feito, acho que em 2012, o reajuste foi superior, em termos reais, à inflação. Houve, sim, muitos protestos em estados e municípios que não deram reajuste, o caso mais grave foi do Paraná. Agora, é bom lembrar que a União paga aos servidores da União. Estados e municípios pagam aos seus servidores. A União garantiu o reajuste, mas que o governo do Paraná não tenha dado um reajuste, outros governos não tenham dado, que o governo do Paraná tenha, inclusive, entrado gravemente na previdência dos professores, isso não é culpa da presidente Dilma nem do governo federal. Então, acho que temos que ser claros nisso. No caso do Pronatec, também não dava mais para abrir novos projetos, mas eu queria só enfatizar um pouco qual o objetivo do Pronatec. Nós podemos dizer que muito rapidamente, nós temos 3 fases no programa de inclusão social promovido pelo PT em relação à qualificação das pessoas. Ou melhor, em geral, talvez. Primeira fase é o Bolsa Família. Bolsa Família é um programa bastante barato, em termos de PIB, creio que é 0,5% do PIB. Então, vejam, o judiciário nosso, que é um dos mais caros do mundo, custa perto de 1,5% do PIB. O judiciário norte-americano, na Europa, geralmente é 0,3% do PIB. No Brasil, hoje o nosso judiciário custa 3 Bolsas Famílias, 2 ou 3 Bolsas Famílias. Então, vocês veem um programa muito barato, que teve resultados excelentes em redução de doenças, em expectativa de vida, enfim, uma série de coisas, um programa aclamado internacionalmente. Agora, ele é um programa de fundo perdido com poucas condicionalidades. As condicionalidades são, basicamente, frequentação da escola e testes e exames de gravidez, que são 2 medidas muito importantes para melhorar condições de vida, de saúde, etc. O segundo momento foi o aumento real do salário mínimo, mediante lei. Então, a lei, vejam, a Constituição no Brasil sempre foram palavras. E a Constituição prevê o que o salário mínimo deve ser. O que aconteceu foi que, pela primeira vez, depois da criação, se vocês olharem a curva histórica do salário mínimo, desde sua criação, em 42, 43 até hoje, provavelmente hoje, em termos reais, ele é menor do que em 42. É terrível. Houve uma queda brutal ao longo dos anos, uma grande recomposição no custo dos governos PT, mas que não chegou ao nível de 42, 43, embora essa comparação não seja muito fácil, e o perfil de consumo, não se compra mais banha. Quer dizer, banha está lá no salário mínimo de 42, 43. Mas, enfim, o aumento real do salário mínimo foi também uma coisa muito importante, mediante lei. O Pronatec era uma iniciativa de melhorar a qualificação profissional, um curso de duração e de escopo muito variado, mas que melhorariam a qualificação profissional de modo que a pessoa pudesse aumentar a sua remuneração no próprio mercado.
A ideia era que não precisava mais de uma lei, como no caso do Bolsa Família ou no caso do salário mínimo, mas a própria qualificação do profissional faria que ele aumentasse isso. Esse foi um ponto em que, vamos dizer, o perfil de Dilma e o perfil de Lula são muito diferentes, mas é bom entender o espírito da Dilma e o projeto da Dilma. Ela tinha noção de que a situação econômica estava entrando em alguma crise. Talvez não tivesse noção do tamanho da crise, mas tinha noção. E um dos problemas principais é como nós vamos ter uma produtividade da mão de obra capaz de sustentar as políticas sociais que foram feitas. Como nós vamos evitar preventivamente essa crise em que hoje estamos. Então, é claro que nós teríamos a solução direita, que seriam medidas ortodoxas de economia. A proposta da ideia da presidente Dilma era, vamos, por exemplo, mandar os alunos de engenharia para o exterior para revolucionar o aprendizado de engenharia. Precisamos de engenheiros, precisamos disso. Nós, da nossa área, nós não gostamos disso, não. Nós reclamamos da Ciência Sem Fronteiras não ter pessoal de humanas, reclamamos de várias outras coisas, mas tem que entender a lógica disto. Uma crise estava tomando vulto grande, o Brasil estava em expansão, e o que nós temos? O Brasil, nesse ponto, ele é muito cíclico. Você tem uma alternância de uma fase em que você tem engenheiro desempregado, uma fase que precisa desesperadamente de engenheiro e de formação técnica. Então, a Petrobras, no momento da sua expansão, ela estava precisando, passaram um dado uma vez, passaram como que a Petrobras estaria precisando de 32 mil doutores em engenharia. Esse número aí deve estar errado, deve ser 32 mil engenheiros bem qualificados. Mas desses engenheiros, 32 mil doutores, o Brasil não forma por ano, em todas as áreas somadas. Quando eu fui diretor da CAPES há 10 anos, nós formamos 10 mil doutores por ano, todas as áreas somadas. Hoje, acho que são 15 mil. Então, você não tem a menor condição de formar 32 mil doutores em engenharia em menos do que, sei lá, 20 anos, na taxa atual. Sei, estou chutando um pouco. Mas, enfim, você tem momentos em que o Brasil tem uma falta de mão de obra gigantesca e momentos em que sobra, momento de crise. Não precisa falar mal do Meneval já fez todas as críticas que a gente poderia fazer ao governo. Mas, enfim, a gente sabe qual é o projeto deles, etc. O projeto da Dilma era um projeto de qualificar essas coisas. Nisso, o Senai tem uma experiência muito boa. O Senai não é setor privado, está errado dizer isso. O Senai é uma situação muito complexa, muito difícil de estabelecer, mas o sistema S é uma coisa ambígua que tem seus méritos, tem seus defeitos. É uma contribuição obrigatória, como se fosse um imposto, que é tirado das empresas, obviamente, no último análise, quem paga é a sociedade, somos nós, e essa obrigação vai para os vários braços do sistema S, vai para a Confederação Nacional das Indústrias, do Comércio, da Agricultura e outras que a gente, às vezes, nem sabe que existem. E elas têm alguns órgãos, dos quais os principais são o SESI e o SESC. São Paulo tem a sorte de ter um SESC absolutamente excelente, o que não é o caso do Brasil todo. Nós temos no Brasil como um todo um Senai, que é o aprendizagem industrial, que é muito bom e que foi grande responsável pela execução do Pronatec e que levou o Brasil, 2 anos atrás, a um sucesso notável. Existe a chamada Olimpíadas, existem as chamadas Olimpíadas do Ensino Técnico, que ocorrem cada 2 anos, acabou de ocorrer uma em Dubai. E o Brasil ficou em 2º lugar em Dubai. Quer dizer, o Brasil, o ensino técnico, quem é forte é Alemanha, Japão, Finlândia. Em 2013, o Brasil ficou em 5º lugar, que já era uma posição muito boa para o Brasil. Em 2015, o Brasil sediou em São Paulo, ficou em 1º lugar, em medalhas e tudo. Agora, o lado meio triste disso é o seguinte, das 30 e tantas medalhas que o Brasil recebeu, na ocasião, entre ouro, prata, bronze, só 2 vieram dos institutos federais. As outras vieram todas do Senai. Então, o Senai teve um papel muito importante nisso que tem que ser reconhecido. E hoje, em Dubai, na semana passada, eu acho, em Dubai o Brasil ficou em 2º lugar. Quer dizer, nós poderíamos até dizer, sendo no Brasil, o Brasil fez um esforço especial, o Brasil não tinha que pagar passagem para as pessoas, que na verdade é uma bobagem, porque o Brasil gastou como anfitrião, dá para pagar as passagens para Dubai ou para onde seja. Mas vamos dizer, mesmo com o efeito positivo de você estar jogando em casa, ter um mando de campo, tendo passado esse efeito, nós mantivemos o 2º lugar. Agora, educação técnica, ensino técnico é outro assunto que a gente precisaria discutir muito longamente.
É um assunto de muito debate, muita discussão. Ele tem um aspecto muito bom, que é a qualificação profissional, que melhora a vida de muita gente. Ele tem um aspecto que eu sempre me preocupou. Você tem que, em qualquer ensino, você tem que, de alguma forma, discutir a apropriação social do conhecimento nele gerado. Não estou falando de produção social do conhecimento, que é um assunto que já foi muito trabalhado, como se gera o conhecimento, etc. Mas tem que discutir quem ganha com o conhecimento gerado. Se nós, por exemplo, aumentarmos muito a produtividade da soja, como o Brasil fez, nós conseguimos, como no passado o Instituto Agronômico de Campinas fez trabalhos maravilhosos com o café. Ele conseguiu adequar o café às mais diferentes regiões. Agora, quem ganha com isso? Esse é um problemão. Na hora que você tem um sistema muito mais automatizado do plantio e colheita da soja, por exemplo, você tem mais produção, mais exportação, mais divisas, o país arrecada mais imposto, que pode utilizar nas áreas sociais, como foi feito nos governos passados. Agora, por outro lado, desemprega a gente e promove mais êxodo rural, o que vai espetar uma conta nas pessoas que foram expelidas do campo, nas municipalidades, nos cidadãos que pagam, vamos dizer, por tudo que tem que ser feito, arruamento, calçadas, água, esgoto, criação de novos empregos. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é crucial a gente incluir nos currículos universitários, para nós não ficarmos só olhando superficialmente como é isso. Para dar um exemplo, nós tivemos uma excelente cientista que foi presidente da SBPC, hoje infelizmente já falecida, Glacy Zancan, um grande nome da química do Paraná e do Brasil. A Glacy, numa ocasião, eu estou fazendo elogio porque eu vou fazer uma pequena crítica. A Glacy estava elogiando os transgênicos como possíveis como eles poderiam reduzir ou eliminar a fome no mundo. Agora, o problema da fome no mundo não é um problema de produção, mas é um problema de acesso e distribuição. Então, você já tem condições hoje, com os instrumentos que tem, sem ter que entrar em todos os riscos dos transgênicos, você tem condições, não que eles sejam maus em si, apenas tem o problema da apropriação excessiva deles por poucas multinacionais e o problema da eliminação da biodiversidade, que são dois problemas graves, então, que têm que ser bem tratados. A própria natureza faz o transgênico, mas em dimensões de tempo muito longas. Você vai fazer isso em 1 ano ou 2, com o risco de acabar com uma grande biodiversidade, é um problema, essa é a questão. Então, o problema não é você aumentar a produção, no caso. O problema é você garantir o acesso à alimentação, que é muito difícil. Vocês veem, num país como o nosso, que tem terras agricultáveis a perder de vista, nós temos ainda 1 e pouco % de miseráveis, igual pessoas que não comem o que precisam para sobreviver. Então, essas questões nós temos que estudar também na universidade. Como nós vamos fazer para que não formemos apenas técnicos, quer na universidade, quer no ensino técnico, que pensem que apenas alimentando a técnica, você vai resolver os problemas sem pensar a quem beneficia essa técnica. Um pouco a questão que eu mencionei. Isso daqui é ótimo para o aprendizado, mas quem tem acesso a isso? Claro, cada vez mais pessoas têm acesso, mas nós precisamos evitar, quer dizer, a sociedade brasileira em especial foi tão construída em prol da desigualdade que você reverter esse processo é uma tarefa de Hércules. Mas nós temos que enxergar isso e contribuir para isso em todas as formas. Eu acho que respondi o que pude, né? Também já, desculpem, eu ultrapassei um pouco a minha hora. Eu vou pedir 1000 desculpas ao Demerval, muito contente de vê-lo, mas me desculpe que eu tenho que voltar para São Paulo rapidamente por uma questão também de saúde. Esse é o problema quando se convidam pessoas que passaram dos 30 anos para falar, todo mundo tem algum problema de saúde. Então, eu ainda tenho um pequeno agravante, que eu tenho uma longa viagem pela frente, né? Porque hoje deve estar um inferno a estrada. Mas eu queria cumprimentar a Faculdade de Educação e a Unicamp pela promoção desse evento, a vocês pela paciência de escutarem, discutirem, colocarem questões e esperar que a gente renda frutos em tornar esses tempos cada vez menos difíceis
e cada vez melhores. Isso, basicamente, se não formos nós que lutarmos, nós e nossos possíveis aliados, não vai ser feito. Quer dizer, não adianta muito a gente esperar que este governo ou outros grupos tragam. Nós temos que conseguir mais e mais aliados. E temos possibilidade disso. Creio que, do meu ponto de vista, um aliado fundamental e são os pais. Pensando em educação básica, são os pais. Nós temos que fazer os pais entenderem o que a educação básica muda no futuro dos filhos. Porque, se não fizermos isso, vão continuar os professores universitários querendo mandar a família inteira para no Ciência Sem Fronteiras, em detrimento de outros trabalhos, e vai continuar essa apropriação privada do público, que é um traço do Brasil tão forte e tão negativo. Muito obrigado a vocês. Obrigada, professor Renato. Eu peço que a gente tenha um pouquinho ainda de consideração à resposta do professor Dermeval. O professor Renato vai se ausentar, não tem problema. Então, professor Dermeval. Bom, eu vou destacar alguns pontos que foram levantados, né? O primeiro deles foi sobre a CONAI, né? A CONAI, que se inviabilizou segundo o que estava previsto, né? No governo Dilma já havia sido feita a convocação a partir do fórum, né? O fórum foi relegado no atual governo e, então, a proposta agora é de se fazer uma conferência nacional de educação, né, a partir da chamada sociedade civil, a partir dos próprios educadores, né, à margem do governo. Vejam que isto, na verdade, é o que corresponde à história das conferências nacionais de educação, né. Elas caminharam sempre em paralelo, né, iniciativas do movimento dos educadores e iniciativa governamental. Em geral, a iniciativa governamental vinha em períodos ditatoriais, né, e acabava não tendo grande expressão, né. Então, nós tivemos as conferências começaram de forma mais significativa. Eu digo de forma mais significativa porque no Império já houve uma outra conferência nacional de educação, né. Mas elas começaram de forma mais significativa a partir da criação da ABE em 1924, né? Associação Brasileira de Educação, que organizou as conferências nacionais de educação a partir de 1927. A primeira foi no Paraná, né? E aí veio uma sequência de conferências, né, que era da organização da sociedade civil, quer dizer, da Associação Brasileira de Educação, portanto, do movimento dos educadores, né. Na ditadura do Estado Novo, houve uma ou outra conferência convocada pelo governo da ditadura e que, em paralelo àquelas que vinham se desenvolvendo pela Associação Brasileira de Educação. Depois, na ditadura militar, nós tivemos de novo esse mesmo problema. Houve umas 2 conferências convocadas pelo regime militar, né, e nós desenvolvemos a série das conferências nacionais de educação. Aí é um fenômeno interessante, porque em 1924 foi criada a Associação Brasileira de Educação, e em 1979 nós quisemos retomar a tradição da Associação Brasileira de Educação, da ABE, né? Refundar a ABE, né? E, no entanto, nós constatamos que ela não tinha sido extinta, portanto, não podia ser refundada, ela ainda existia. Então, a ideia era, vamos reativá-la, certo? Mas não foi possível reativá-la, porque ela existia, mas havia uns 4 ou 5 velhinhos que se reuniam periodicamente numa sala no Rio de Janeiro, né, e que não estavam sensíveis àquela problemática que nós estávamos tentando encaminhar, né. Então, nós criamos a ANDE, Associação Nacional de Educação, né, em lugar da ABE, Associação Brasileira de Educação, porque não podia ser a ABE, porque a ABE existia e não estava nesse contexto, né. Bom,
Aí vem, em 78, tinha sido realizado aqui na Faculdade de Educação o primeiro seminário brasileiro de educação, né, por aquilo que se converteu no SEDES, né, que em 78 lançou a revista, o primeiro número da Educação e Sociedade, né, e esse mesmo grupo se formalizou como SEDES em março de 1979. Certo? E aí, então, ele previa um segundo seminário em 80. Né? E aí, então, em 79, discutindo essas questões, né, surgiu a proposta, que até quem primeiro formulou foi o Luiz Antônio Cunha, né? Quer dizer, essas entidades estão organizando seminários nacionais, todos estão discutindo a política educacional, né? Por que não reunir todos e fazer um grande evento? Né? Então, foi aí que surgiu então, a proposta da primeira Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em 1980, né? Pela aglutinação dos SEDES, da ANPED, que tinha sido criada em 1977, né? Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, e da ANDE, Associação Nacional de Educação. Certo? Então, o fenômeno interessante é que, em 27, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Educação, organizada pela Associação Brasileira de Educação. E, em 80, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Educação, nós tivemos a primeira Conferência Brasileira de Educação, né, CBE, organizada pela Associação Nacional de Educação, a ANDE, em conjunto com a ANPED e os SEDES. Tá? Então, são conferências autônomas desenvolvidas. Qual é a novidade da CONAI? Né? A novidade da CONAI é que ela articulou as duas coisas, né? A iniciativa governamental com a movimentação da sociedade civil, dos educadores. Então, ela foi convocada pelo Ministério, mas a partir da consulta às organizações dos educadores, né, que se aglutinaram e organizaram, então, a CONAI. Então, era um avanço nesse sentido, certo? Mas que se inviabilizou agora com um golpe, né? Um governo golpista, antinacional, antipopular, né? Que retira direitos dos trabalhadores, direitos dos educadores, tudo mais. Quer dizer, ele vai numa direção que é contrária àquilo que a sociedade está caminhando, àquilo que os educadores estão caminhando. Então, nós temos que voltar a fazer conferências nacionais de educação autônomas, né? E em contraposição àquilo que o governo fizer, né? Como fizemos na época da ditadura militar. Né? Bom... outra questão que surgiu... Bom, eu não vou comentar a questão do Sistema S, mas eu acho que há um problema aí, inclusive, com o próprio SENAI, SENAC, SENAR, né? Porque o SENAI foi criado em 1942, né? Portanto, ainda no período da ditadura do Estado Novo, né, no conjunto das reformas Capanema. Né. Em 1942, foi aprovada a Lei Orgânica do Ensino Secundário, né, a Lei Orgânica do Ensino Industrial, né, e criado o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Né. Ensino secundário era ensino secundário, portanto, pós-ensino primário. Né. Era em 2 níveis, o ginasial 4 anos e o colegial 3 anos, né? Subdividido em clássico e científico. Bom, ensino industrial era ensino técnico, também de nível médio, de nível secundário, né? Com 4 anos, 2 níveis também, 4 anos, né, do ginásio industrial e 3 anos do colégio industrial, né? Isso em 42. Em 43 foi a Lei Orgânica do Ensino Comercial, né, nos mesmos moldes. Né, 7 anos, né, 4 mais 3. Bom, SENAI, então, era para quê? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Né, era para formar os aprendizes manuais, porque o técnico era para formar o técnico de nível médio, né, e, portanto, pressupunha o primário. O SENAI era para formar o trabalhador braçal, né? E, por isso, Getúlio disse, vou entregar para as empresas, porque é nas empresas que eles têm que formar isso. Os empresários não queriam, porque achavam um ônus, um peso, que eles iam ter que assumir isso, certo? Então, Getúlio ameaçou entregar para o sindicato. Tá bom, vocês não querem, entregar para o sindicato dos industriais, né? Dos industriários, né?
Sindicato dos trabalhadores na indústria. O sindicato vai administrar isso, vai receber esse recurso e organizar os cursos. Aí os empresários pegaram, né? E ficaram, então, com essa responsabilidade. Então, essa era a finalidade. Agora, o que está acontecendo, né? Você vê uma reforma do ensino médio que fala em itinerários, né? Então prevê lá 5 itinerários, o último dos quais é a formação profissional, certo? Quer dizer, sob o argumento de flexibilidade e de opção, que o aluno vai escolher o próprio caminho, certo? Como entregar a adolescentes de 15 anos, né, a responsabilidade de definir o seu caminho naquele momento? Quer dizer, isso é um negócio sem sentido, né? É como se os adultos abdiquem da sua responsabilidade, os adultos, os professores, de orientar os adolescentes e diz ao adolescente, você escolhe por si mesmo. Certo? Quer dizer, claro que isso não vai acontecer. Os jovens que entram para a universidade lá com 18, 19, 20 anos, né, ficam ali circulando, faz um ano e depois, não era isso que eu queria, presta novo vestibular, certo? Agora você vai querer que o adolescente de 15 anos já defina qual é a sua carreira? Quer dizer, isso não faz sentido. Na verdade, isso que está posto aí é a reedição daquilo que havia lá em 42. Né? O ensino secundário estava definido como formar as elites condutoras. Né? Era para formar as elites condutoras, o ensino secundário. Né? O ensino técnico era, então, para formar... A lei não dizia isso. O decreto-lei que instituiu a reforma do ensino secundário dizia que o objetivo do ensino secundário era formar as elites condutoras. Né? Agora, no caso do ensino técnico, era para formar os profissionais para atuar nas empresas industriais, no caso do industrial, agrícolas, etc., comerciais. Bom, lá não dizia, mas por dedução você conclui que o ensino técnico era para formar o povo conduzido, né? O secundário formava as elites condutoras, o técnico formava o povo conduzido. E é isso que vai se reeditar agora. Quer dizer, claro que a maioria vai ser canalizada para o 5º itinerário. Né? E as elites escolherão um dos outros 4, certo? Ou 2 dos outros 4. Certo? E o Senai, que existe ainda, o que ele está fazendo? Cursos de pós-graduação. Qual o sentido, então? Né? Aprendizagem, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Né? Então, está formando em nível de graduação, de pós-lato sensu e até acho que já está entrando no pós-estrito sensu. Quer dizer, é uma distorção. Né? Agora, é o sistema, o chamado Sistema S, que envolve Senai, Senac, SESI e SESC, que são de 42 e 43. Senar e o técnico agrícola, que é de 46, quer dizer, os outros de 42 e 43. Esse de 46. 46 é que foi a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Né? E depois surgiu também o Senat, que é dos transportes. Né?